E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando o nosso programa do estudo das obras do André Luiz. E, em especial, o nosso livro que está sendo estudado é Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Nosso Senhor Jesus para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 36 e durante 3 ou 4 programas, Tereza? Ou 5. Ou 5, a gente nem sabe. Nós paramos nesse assunto aqui do passe, porque já no início do capítulo, o André Luiz relata que ao cair da noite, depois de um plantão de 24 horas, já me sentia integrado no mecanismo dos passes, aplicando-os aos necessitados de toda a sorte. Como ele citou isso, enfatizou isso aqui, nós paramos na continuidade do capítulo para aprofundarmos um pouco, né, sobre o estudo do passe. E o fizemos durante, eu acho que 4 programas. 4 ou 5. Sempre relatando aquilo que os espíritos dizem nas suas obras. Obra básica e alguns livros psicografados por Francisco Cândido Xavier. Então nós aprofundamos mais sobre esse estudo. Agora vamos dar continuidade ao capítulo, não é? Mas vamos iniciar então novamente, porque são 2 parágrafos. Só lemos 2 parágrafos. São 2 parágrafos. Então, o capítulo 36, O Sonho. Prosseguiram os serviços incessantemente, enfermos exigindo cuidado, perturbados reclamando dedicação. Ao cair da noite, já me sentia integrado no mecanismo dos passes, aplicando-os aos necessitados de toda a sorte. Lembrando que eles estão recebendo aquelas caravanas do umbral, lá nas câmaras de retificação, não é? Ministério da Regeneração. No Ministério da Regeneração, isso. São aqueles espíritos ainda doentes, mas que já têm condição de ser recebidos na colônia para um tratamento adequado, visando uma próxima encarnação. Só lembrando. Aí ele continua. Pela manhã, regressou Tobias às câmaras e, mais por generosidade que por outro motivo, estimulou-me com palavras animadoras. Muito bem, André, exclamou ele contente. Vou recomendá-lo ao ministro Genésio e, pelos serviços iniciais, receberá bônus em dobro. Olha, ele iniciou, isso é um detalhe muito importante para nós. Para nós, porque vamos desencarnar daqui a pouco. E são ensinamentos para nós. Qual deve ser a nossa atitude no plano espiritual? Atitude de trabalho, né? Sem esmorecer, sem ficar reclamando. A saudade, claro que vai ter. Assim como aqueles que ficam encarnados têm a saudade do desencarnado, os que desencarnam também ficam com saudade. Saudade é o método do amor. Quem não tem saudade é porque não gosta. Isso é normal. Agora, é ingressar no trabalho. Oi. Ele se dedicou de corpo e alma, não é como se diz. Ele como esse senhor aqui falou, né, que o Tobias, né, falou para ele que ia recomendá-lo e ao ministro Genésio, que deve coordenar lá os trabalhos, né, das câmaras, e para ele receber em dobro. Por quê? O que importa no mundo espiritual não é a quantidade de horas, é a qualidade da hora trabalhada. Porque faça o que você fizer em Nosso Lar, você vai ganhar um bônus hora para cada hora trabalhada. Agora, o que vai realmente dizer, ou dobrar, ou triplicar, ou quadriplicar o número de horas é a tua dedicação, é o trabalho sacrificial. A gente pode lembrar que daqui da parábola dos trabalhadores da vinha, os trabalhadores da última hora, não é? No Evangelho segundo o Espiritismo,
tem um capítulo chamado Os Trabalhadores da Última, muitos chamados, poucos os escolhidos, fala analisa, né, essa parábola que fala sobre os trabalhadores da última hora. E essa parábola, os espíritos nos ensinam que esses que trabalharam, que chegaram na última hora para o trabalho e receberam o mesmo salário dos da primeira hora, é porque trabalharam melhor. Porque a gente pode... Um exemplo que a gente pode lembrar aqui, que a gente costuma conversar aqui no programa, é o exemplo do Pedro Neves. O Pedro Neves, do livro Sexo e Destino, isso, é um trabalhador espiritual, ele está desencarnado, ele trabalha ajudando aos desencarnados lá no mundo espiritual há 40 anos, e quando acontece um problema com ele, ele não consegue dar uma boa resposta. Ele fica violento, ele fica com raiva, ele fica magoado, tudo que ele estudou e tentou, né, praticar durante 40 anos no mundo espiritual, era como se não tivesse ele feito progresso nenhum praticamente, porque ele chega a esmurrar um encarnado. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é a quantidade de tempo que você pertence a uma religião que vai dizer se você realmente tem méritos. Porque no caso, os benefícios que essa religião fez no teu comportamento. A transformação que essa religião fez em você. Não é? Então, isso é o que importa. Porque o André Luiz aqui, ele trabalhou um pouco a mais, mas ele trabalhou com dedicação. Por isso, os bônus dele vão ser em dobro. Além, lógico, dele trabalhar dobrado, vamos dizer assim. Mas ele receberia um bônus hora por cada hora extra. Mas não, ele vai receber tudo dobrado pela dedicação. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso e começar a entender que quantidade não quer dizer muita coisa, principalmente em se tratando, no caso, né, de nossa espiritualidade, do nosso conhecimento doutrinário. O que importa é a qualidade, como a gente está empregando esse conhecimento na nossa vida. Então, podem ter pessoas que na doutrina espírita, eu particularmente já tenho 33 anos em contato com essa doutrina. Será que eu melhorei o que deveria? Será que a doutrina conseguiu transformar algum sentimento meu em algum sentimento melhor? Ou, de repente, pode ser que uma pessoa que chegue, né, agora na doutrina espírita, no contato com o espiritismo, e em menos de um ano ela se transforme de uma maneira que, assim, né, espantosa. Então, para os espíritos, não é a quantidade do tempo que você frequenta uma religião ou o rótulo da sua religião. O que importa verdadeiramente para os bons espíritos é que a gente se torne uma pessoa melhor com o conhecimento da nossa religião, seja ela qual for. Nós estamos aí no limiar de uma nova era, né? O planeta está se transformando, né? A era de regeneração está chegando, e isso que o André Luiz fala aqui, que nós estamos comentando, pelo serviço receberá bônus em dobro. Como a Teresa está colocando, o amor ao serviço, né? A dedicação. Isso que nós temos que treinar. Como eu vou fazer as coisas é isso, é a dedicação que eu me entrego. Como se diz no giro popular, eu visto a camisa do trabalho, não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, como a Teresa citou, que é os trabalhadores da última hora, no item de número 5 desse capítulo 20, tem uma mensagem do Espírito de Verdade, em que ele faz, o título é Os Obreiros do Senhor.
E ele diz assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade, que é o que nós estamos vendo já. Isso é de 1862 a mensagem, nós estamos em 2023. E ele continua: ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade, que é o caso aqui do André Luiz, sem outro móvel. Ele já está aprendendo isso, né? É quando o servidor está pronto, o serviço aparece, que é o frontispício do livro Nosso Lar. E mais adiante ele diz assim: Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente. O que ele está dizendo, né? O sentido o espiritual aqui da palavra, o sentido da letra. Deus marcar com o dedo porque sabe quem é que está trabalhando por trabalhar ou com devotamento. Aí ele continua: a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração, da regeneração pelo Espiritismo. Quer dizer, aquele trabalhador realmente que trabalha, o obreiro do Senhor, que trabalha por amor ao trabalho, vai ser confiado a esses os postos mais difíceis. É claro, porque no que eu estou fazendo o trabalho assim, com dedicação, eu estou exercitando o meu espírito, disciplinando ele de uma maneira que eu crio dentro de mim uma fortaleza para os trabalhos mais difíceis, os mais difíceis que eu vou conseguir suportar. Aí ele termina a mensagem: cumprir-se-ão essas palavras, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, os trabalhadores da última hora somos nós, aqueles que nos dedicamos com desinteresse, sem móvel de interesse, senão o da caridade. Esse trabalho que ele está falando abrange uma série de coisas. No caso aqui do André Luiz, é dedicação aos doentes lá no Ministério do Auxílio. Mas isso começa dentro da nossa casa, com a família, né? A gente sabe disso. O que a gente também tem lembrado aqui é o que o Emmanuel coloca no livro Pensamento e Vida, sobre o trabalho ação e o trabalho serviço. O trabalho ação é aquele que você só faz para fora. O trabalho serviço é aquele que você faz para fora, mas se beneficia dele. Então o André Luiz já começou quando ele lembra, em programas passados, quando ele reencontra aquela senhora, ela era uma senhora de escravos, e ele começa a ter a mesma curiosidade que ele tinha enquanto encarnado, mas de repente ele cai em si, né? A Narcisa dá um puxãozinho de orelha nele, para ele não ter o mesmo comportamento. Então, qualquer que seja o nosso trabalho, tem que nos ajudar a mudar o próprio comportamento. Então, um exemplo, a gente trabalha no serviço social da Casa Espírita. Nós vamos ter encontro com pessoas que têm hábitos diferentes do nosso, a gente que tem comportamentos diferentes, vivem, né, em locais muito diferentes de onde a gente mora. Então, a gente vai ter que começar ali naquele trabalho, lógico, com a dedicação, com a boa vontade, mas a gente também tem que começar com esse trabalho, treinar a paciência, treinar a misericórdia, entendendo que aquela pessoa, por enquanto, ela não tem como se comportar de outra maneira. E aí você realmente está colocando uma qualidade no teu trabalho, porque você está, não é, de alguma maneira, você está se controlando, você já não está agindo como agiria de qualquer maneira, porque senão fica só um trabalho assim, de rotina. Hoje é dia de ir lá no centro para dar sopa. Aí você já sai de casa, chega lá, vai ter contato com pessoas que realmente têm dificuldades muito maiores que a nossa. Se você não estiver treinando paciência, misericórdia, sentimentos de fraternidade, você vai acabar se aborrecendo.
porque, infelizmente, a gente, não é, às vezes as pessoas vivem de uma maneira tão diferente durante todos os dias na sua vida, e que quando ela chega, às vezes, na nossa casa religiosa, trazendo esse comportamento, a gente tem que começar a trabalhar dentro da gente, que nós é que precisamos ter mais paciência, mais tolerância, mais carinho com quem já está sofrendo tanto. Porque quando a pessoa chega à casa espírita em busca de auxílio material, a maioria das vezes, ela já está num processo de desgaste emocional muito grande, porque não é fácil você pedir coisas, né? A não ser esses profissionais da mendicância, mas é muito difícil você se colocar, né, para ir num lugar para pedir ajuda. Então, o André Luiz, para ele ter sido, né, para o Tobias fazer esse comentário, ele viu que o André Luiz, além de colaborar lá, ele está trabalhando também internamente, né, a sua personalidade, porque no mundo espiritual fica mais fácil a leitura da aura de cada pessoa, porque todo mundo lá, sem o corpo físico, fica mais fácil de você botar para fora o que realmente você está sentindo. Aparece no seu perispírito. Então, o Tobias provavelmente viu que o André Luiz realmente estava merecendo um elogio, estava merecendo uma recomendação lá de um dos diretores, né, de um dos ministros lá da regeneração. Aí ele continua. Ensaiava palavras de reconhecimento quando a senhora Laura e Lísia chegaram e me abraçaram. Então, novamente, aí um exemplo de colocar a pessoa, né, parabenizar a pessoa, incentivar, de incentivo, né, pelo trabalho feito. E aí, continua. Sentimos-nos profundamente satisfeitos, disse a generosa senhora sorrindo. Acompanhei-o em espírito durante a noite. E sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria em nosso círculo doméstico. Aí vamos dar uma paradinha aí, porque ela fala assim, que acompanhou ele em espírito durante a noite. O acompanhar em espírito, por exemplo, nós estamos encarnados. Ao dormirmos, ao adormecermos, o nosso perispírito, a gente pode falar mais de espírito, perispírito, ele sai do corpo, ele não desliga, só desliga por ocasião da desencarnação. Né? Os espíritos nos informam que nós estamos ligados ao nosso corpo espiritual, ao corpo somático, corpo físico, por laços, né? E esses laços são rompidos à desencarnação, aí não tem volta. Tanto que Lázaro, quando desencarnou, ele não estava. Lázaro, quando estava no túmulo, ele não estava desencarnado. Ele estava ali num processo de catalepsia ou de letargia. Tanto que Jesus afirma, ele não morreu. E aí ela fala assim, acompanhei-o em espírito. Quando ela diz isso, é o mesmo raciocínio de nós encarnados, como estávamos falando, nós podemos acompanhar alguém em espírito. Essa pessoa normalmente não vai nos ver. Em sonho nós podemos visitar um parente, algum desencarnado, irmos para algum posto de socorro espiritual, visitar. Divaldo Franco relata uma visita dessa que ele fez. A Joana de Anjos o levou. Os espíritos é que nos levam, que nos conduzem, em caso de nós encarnados, que a Joana o levou para visitar um amigo que tinha recém-desencarnado, tanto que pede a ele silêncio, e ele chega lá, se emociona, abraça, se emociona ao ver o amigo, e o amigo, naquela emoção já transmitida pelo Divaldo, o amigo já tem parece com uma convulsão, e a Joana o repreende, eu mandei você fazer silêncio mental. Mas é uma visita que é feita, isso ocorre corriqueiramente. No caso aqui, ela está desencarnada, está falando para o André Luiz, eu acompanhei em espírito. Isso aí a gente pode raciocinar que ela adensou o perispírito de maneira que ele não viu. Ela pode ter ido lá sim.
Ela pode ter ido lá de maneira que ele não viu, ela adensou. Nós temos, por exemplo, uma situação dessa... Ou só pelo pensamento. Ou só pelo pensamento. Ela não diz, ela não explica, nós estamos deduzindo. Porque é a dupla vista que Kardec vai falar no Livro dos Espíritos. Isso também. Nós temos também um exemplo disso, por exemplo, a gente pode pegar como analogia, no livro Libertação, no capítulo 4, numa cidade estranha, em que o Gúbio, o André Luiz e o Eloy vão em uma missão conversar com o Gregório, que é o chefe lá de uma cidade nas zonas de umbral. E aí eles, para não se ver, porque o brilho natural que o Gúbio tem do seu perispírito, para ele não se ver, oh meu Deus, fugiu a palavra, para ele não ser visto dessa maneira, com seu perispírito naturalmente brilhando, lá no setor ele adensa o perispírito com as forças que estão ali. Ele fica irreconhecível para eles. E ele diz assim, ó, aí o André Luiz fala até nessa ocasião, ele fala assim, me via revestido de matéria densa como se fosse obrigado a envergar inesperada armadura. No caso aqui do Libertação, eles fizeram o perispírito deles ser mais grosseiros, para serem vistos daquela maneira, não da maneira como eles naturalmente seriam vistos numa colônia, por exemplo, nosso lar. Então, fazendo uma analogia aqui com a dona Laura, quando ela diz que acompanhou o espírito, pode ser isso que a Teresa falou, que Allan Kardec coloca. Você está aqui para ler? Depois ela vai ler. Como pode ser também ela ter adensado o perispírito de maneira que ele não viu. Ficou mais sutil e ele não viu, não percebeu, porque ele também não tem condições de ver isso. Isso é uma coisa progressiva do conhecimento do espírito também. Isso, porque o que pode ter acontecido é o que Kardec vai tratar no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 447, sobre a dupla vista, que Kardec coloca que a dupla vista é o espírito que está mais livre, embora o corpo não esteja adormecido. A dupla vista é a vista da alma. Então, a dona Laura, ela está desencarnada, os desencarnados fica mais fácil procederem assim, porque não tem o corpo físico para abafar essa faculdade anímica. Mas, no caso dos encarnados, só aqueles que vieram preparados para a encarnação com um corpo que facilita esse desprendimento. Aí a pergunta é a pergunta 450A. A faculdade da dupla vista tem alguma ligação com a organização física? Certamente, o organismo desempenha aí um papel. Existem, porém, organismos que lhes são refratários. Então, na Revista Espírita, Kardec coloca... não está na Revista Espírita, não, está em Obras Póstumas. Quando a Amélie Boudet é visitada por uma amiga, uma senhora, e ela pergunta para essa senhora se ela sabe, ela sabendo que ela era uma médium, né, que tinha essa faculdade da dupla vista, quer dizer, da visão à distância, com o corpo dormindo ou acordado, ela se concentra e vê Allan Kardec trabalhando no Evangelho lá em Santo Andrés, que era um sítio em que ele, orientado pelos espíritos, se afastou para poder escrever essa obra que viria a abalar os alicerces, né, da religião dominante da época, que era a religião católica na França. Então, essa senhora, ela descreve exatamente onde Kardec se encontrava naquele minuto. E ela não estava dormindo, ela simplesmente, né, fechou os olhos, se concentrou, porque, como Kardec coloca no Livro dos Espíritos, na pergunta 447, a dupla vista é a vista da alma. Então, ela médium que era, ela veio com o corpo preparado, como diz na pergunta 450A, e ela conseguia fazer, né, vamos dizer, essa viagem. O pensamento dela ia lá, olhava o que estava acontecendo com Allan Kardec e trouxe de volta para a senhora, para a esposa, Amélie Boudet. Mas esse assunto a gente pode desdobrar um pouquinho no próximo programa.
e aí vamos falar mais um pouquinho sobre isso, não é? Agradecendo a todos a paciência de nos ouvir, rogando a Jesus, aos bons espíritos, que nos abençoe, que abençoe vossos lares. Até o próximo programa. Muito obrigado, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.